Resumo da semana. Semana com votações no plenário e também anúncio de prioridades para este semestre. Foi a semana que realmente começou ali com votações desde o retorno do recesso parlamentar. E quem está com a gente aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para poder conversar mais sobre o balanço de todos esses debates no plenário nessa semana é o repórter Antônio Vital. Tudo bom, Vital? Bom dia. Olá, quem nos assiste, pela TV Câmara, pelo YouTube, quem nos ouve pela Rádio Câmara. Pois é, Vital, semana aí com muitos debates e também votações. Aí você colocou aqui para a gente começar falando do projeto que inclui o assédio sexual como crime no Código Penal Militar, é isso? Na verdade, esse crime já é tipificado, ou seja, ele já existe oficialmente considerado crime, diante da lei no Código Penal, que vale para todas as pessoas, mas ainda não há essa previsão no Código Penal Militar que trata dos crimes cometidos por militares durante sua atuação como militares. No Código Penal, que vale para todos os cidadãos, esse crime já é tipificado, já existe com pena de 1 a 2 anos de prisão, com alguns agravantes, por exemplo, se a vítima tiver menos de 18 anos, etc. No Código Penal Militar, não tem até agora essa tipificação, então esse projeto o que faz é colocar oficialmente o assédio sexual dentro dos crimes também que podem ser considerados crimes militares, cometidos por militares ao longo de sua atuação nos quartéis e nas missões, etc. O projeto acabou criando uma pena ainda maior que do Código Penal normal, que vale para todo mundo, dentro do Código Penal Militar, que é uma pena de 2 a 4 anos de prisão, com alguns agravantes, pode aumentar a pena em até 1/3, por exemplo, se esse crime foi cometido pelo superior imediato da vítima, se for mediante violência, e também se a vítima tiver menos de 18 anos. O projeto original era muito simples, simplesmente acrescentava esse crime no Código Penal Militar, com pena igual ao do Código Penal normal. Ele acabou sendo alterado pela relatora, que é a deputada Coronel Fernanda, que é policial militar. Uma das sugestões principais foi da deputada Thalira Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que acabou acrescentando outras medidas de prevenção e de direitos da pessoa que sofrer esse tipo de assédio dentro do quartel ou dentro de outro lugar. Por exemplo, prever que o acusado seja afastado da unidade em que estivesse trabalhar na mesma unidade da vítima, prever outras medidas para que obriga, por exemplo, que haja canais de denúncia dentro das unidades militares, E se a pessoa for condenada por assédio sexual dentro de um quartel, dentro de uma unidade militar qualquer, ela terá que ficar afastada durante 4 anos, pelo menos, da unidade onde a vítima trabalhar. A deputada Coronel Fernanda, que foi a relatora, disse que isso é importante, que ao longo da carreira dela, ela já atuou em casos como esse, de proteção de pessoas que denunciaram esse tipo de acontecimento, de ocorrência dentro de unidades militares. E ela disse que ela mesma ter sofrido já isso. Então foi aprovado praticamente por unanimidade no plenário esse projeto aí. Não, e é uma questão super delicada mesmo, Vital. Teve recentemente uma audiência pública aqui na Câmara falando exatamente dos casos de assédio no meio militar, e, por exemplo, em quartéis da Polícia Militar, e, inclusive com casos de suicídio de mulheres que não conseguiram enfrentar essa pressão, porque muitas vezes ficavam no mesmo local e continuavam trabalhando no mesmo local da pessoa que ela estava denunciando. Então, medidas de prevenção também são importantíssimas nesse sentido. E esse projeto obriga, inclusive, os superiores, por exemplo, o comandante do quartel ou da unidade, a tomar providências se houver essa denúncia, sob pena também de responder por crime de desobediência. Seria uma infração também dentro da legislação criminal militar. Bom, e além desse projeto, a gente teve também uma outra proposta que aí adapta os dias, os horários de concursos, de vestibulares, por questões religiosas. Aí algumas religiões, por exemplo, que não podem, que guardam descanso ali no sábado, isso. É isso? Na verdade, por exemplo, algumas crenças religiosas, por exemplo, os judeus, os adventistas, eles consideram o sábado sagrado, mas isso começa, na verdade, na noite de sexta-feira. De 6 da tarde de sexta-feira até 6 horas da tarde de sábado, a pessoa tem que guardar o descanso por motivos religiosos. Isso, às vezes, já causou inclusive ações judiciais,
quando existe a necessidade de fazer algum concurso, uma prova, um vestibular, até mesmo o Enem, num dia de sábado. O que esse projeto faz é determinar que esses concursos e exames, como vestibular, não fala no Enem, mas pode ser Enem também, pode ser adequado, não possa ser realizado entre 6 horas da tarde de sexta e às 6 horas da tarde de sábado. Na verdade, o que o projeto fala é que as provas só podem ser feitas entre 8 horas da manhã de domingo até 6 horas da tarde de sexta-feira, ou seja, tira o sábado. Né? Também prevê outras medidas, por exemplo, até mesmo abono de faltas se tiver uma aula num sábado e a pessoa não puder ir por motivos religiosos. Essa aula pode ser abonada desde que haja também uma espécie de declaração da instituição religiosa ao qual a pessoa seja filiada ou frequente. Né? Então não são apenas para certames públicos, né? Não, vale para tudo, para público e privado. Né? Inclusive prevê que, por exemplo, se um concurso, se a organizadora do concurso não puder mudar a data do concurso, se tiver que ser no sábado, esse projeto prevê, inclusive, que essa pessoa, o candidato, possa fazer a prova depois dos demais, a partir de 6 horas da tarde de sábado. Só que aí, se, por exemplo, o concurso começar às 2 da tarde, essa pessoa vai ter que ficar em algum lugar incomunicável durante todo o período em que todos os demais candidatos estão fazendo a prova e depois poder fazer a dele a partir de 6 da tarde. Enfim, esse projeto foi defendido por todos os deputados como uma adaptação sem ferir o Estado laico, mas que você permite também o direito das pessoas que têm essas crenças religiosas e também seguir para o Senado. E a gente também teve a aprovação de uma proposta que fala de votação remota para a escolha aí de dirigentes esportivos, no caso de entidades esportivas. Como é que isso vai se dar na prática, hein, Vital? Bom, isso aí vai valer para qualquer entidade esportiva, né? Por exemplo, clubes de futebol. Você tem os clubes têm sócios, né? Vamos falar aí de o que foi mencionado lá do Flamengo, porque na verdade esse projeto é de autoria de um ex-presidente do Flamengo, o deputado Bandeira de Mello. O Flamengo, por exemplo, nesse caso específico, tem torcida espalhada por todos os lugares. Eu estou falando isso, mas eu não sou flamenguista, eu sou botafoguense. Mas só que as eleições, por exemplo, para diretoria, etc., só podem ser realizadas presencialmente no Rio de Janeiro, na sede do clube. O que esse projeto faz é determinar que essas instituições façam votações remotas, mas está bem claro lá dizendo que tem que ser a prova de fraude, para que os associados possam votar em qualquer lugar do Brasil. Apenas o Partido Novo se manifestou contra essa medida, dizendo que só agremiações maiores, como esses times grandes ou outras entidades a nível nacional poderiam fazer isso aí, que times pequenos não teriam condições de fazer isso e que isso seria uma interferência indevida do Estado numa entidade privada. Porém, o projeto foi aprovado de maneira simbólica, apenas com voto contrário do Novo, e também seguiu para o Senado. Para os flamenguistas, né, que são a maior torcida aí do país. É o que dizem. O que falam as pesquisas. Eu não sou flamenguista também não, tá? Mas as pesquisas dizem isso. Bom, essas foram as votações, mas a gente também não teve só votação, teve debate em plenário, continua ali um debate forte e um debate que foi assim um assunto da semana, eu diria, na Câmara essa semana, foi a repercussão das denúncias feitas pelo influenciador Felca, ali de adultização de crianças e adolescentes na internet, muitos casos até de aliciamento, crimes mesmo. Então, isso ganhou muita força essa semana. Inclusive essa expressão adultização eu nunca tinha nem ouvido. E caiu na boca das pessoas e foi considerado um depoimento importante de uma pessoa que atua nessa área, né, um influencer, um youtuber. O que ele diz é que as crianças estão têm tido sua imagem usada de maneira sexualizada e também estão sujeitos a conteúdos também inadequados para essa idade. Existem vários projetos aqui na Câmara que tratam do assunto, mas dado a repercussão do caso, isso virou um assunto muito importante ao longo da semana, tanto que o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ele anunciou a criação de um grupo de trabalho que vai reunir especialistas e parlamentares para, em 30 dias, apresentar uma proposta de lei que proteja as crianças desse tipo de acesso ou exposição por meio de redes sociais e pela internet em geral.
Ainda não existe uma pauta muito definida, os partidos, o Colégio de Líderes discutiu o assunto essa semana, não chegou a uma conclusão ainda a respeito de qual seria o projeto. Tem um projeto já bastante avançado, que já pode ser votado, porém tem que ser, primeiro, ter o regime de urgência aprovado, de maneira que se vá direto para o plenário sem passar pelas comissões, que é um projeto do senador Alessandro Vieira, que cria uma espécie de estatuto da criança e do adolescente no meio digital, né, para proteger as crianças desse tipo de exposição. Isso paralelo ao resultado desse grupo de trabalho que deve apresentar esse resultado em 30 dias, de acordo com o presidente da Câmara. Até rapidamente, Vital, a gente entrevistou o relator dessa proposta aqui na Câmara, o deputado Jadiel Alencar, desse projeto que é o PL 2628, esse que veio do Senado, né, do senador Alessandro Vieira. E o que ele falou é que ele está buscando o convencimento do próprio presidente Hugo Motta, dos seus pares, de que como essa discussão já estava avançada, esse projeto hoje em dia está lá na Comissão de Comunicação, e como lá está já avançado, inclusive com audiências públicas sobre esse tema, o que ele está defendendo é que esse possa ser o projeto que encabece, por exemplo, um requerimento de urgência e que vá logo para votação em plenário, independentemente, assim, não necessariamente esperar o grupo de trabalho, né, para poder ter a proposta. E ele já estando tendo uma tramitação mais avançada, inclusive algum outro componente que poderá vir a ser agregado a esse projeto no próprio plenário. Né? Como ele já está com tramitação avançada, ele pode ser votado diretamente no plenário. Paralelo a isso, por exemplo, o governo também quer aproveitar também essa discussão e apresentar uma proposta para regulamentar as redes sociais, que é um tema bastante espinhoso aqui no Congresso, porque principalmente os deputados e até senadores da oposição são contrários à regulamentação de redes sociais, com o argumento de que isso pode ferir a liberdade de expressão. Porém, é uma luta também de várias entidades e de vários deputados aqui para que a internet não seja uma terra sem lei, um território livre em que a pessoa pode fazer o que quiser, sem que as redes, por exemplo, sem que essas grandes plataformas tenham qualquer tipo de responsabilização. Então, essa discussão está acontecendo, acontece muito no plenário com esses dois polos opostos, né, que ao mesmo tempo se quer proteger as crianças, mas muitos parlamentares querem proteger as crianças, porém sem que haja qualquer tipo de empecilho ao que chamam de liberdade de expressão para postar o que quiser. Então, é uma discussão grande, já tem muito tempo, e até hoje o Congresso discute uma maneira de regulamentar as redes sociais e responsabilizar as plataformas. Exato. E o presidente Hugo Motta, nessa semana no plenário, ele fez questão de pontuar ali numa fala a todos ali os seus colegas, deputados e deputadas, quais vão ser as prioridades desse segundo semestre, além dessa questão, claro, que está tomando os debates que do impacto das redes sociais para crianças e adolescentes. Né? É uma pauta ambiciosa para o segundo semestre. Então, vou até ler para você aqui. Ele quer votar a PEC da Segurança Pública, que é aquela proposta que o governo enviou, né, que, de certa forma, federaliza algumas ações policiais, e os governadores são contra, dizendo que isso aí pode retirar a autonomia dos estados na área de segurança pública. Os deputados da oposição são contrários, mas essa discussão já está acontecendo aqui, porque existe essa proposta de emenda à Constituição. Tem também o novo Plano Nacional de Educação, porque o Plano Nacional em vigor já está perdendo a validade, você tem que criar novas metas para a educação no Brasil todo. O governo já mandou essa proposta, já está sendo discutida na comissão. Tem também a regulamentação da inteligência artificial, a reforma administrativa, que é também outra iniciativa do presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, já tem relator, já tem uma proposta avançada. Tem o projeto do governo que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês, que também já está na comissão especial. A regulamentação do trabalho de motorista de aplicativo, ou seja, são temas complexos, que ele pretende votar até o final do ano, e combate a fraudes no INSS depois desse escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias que foi verificado no INSS. Então, existe até a proposta de CPI a respeito disso. Então, muito trabalho para os deputados e para você, né, Isso. Vital? Vital, nós, que é um repórter para todos nós, né? Vital, que é repórter especial de plenário aqui da Rádio Câmara. Vital, muito obrigada, viu? E até o próximo resumo. Até a próxima.